Olá! Hoje é mais um dia de Conexão Daniela. Para quem já é nosso seguidor, um beijo. Para quem não é, um beijo também, não tem nada disso. Fico muito feliz que vocês estejam hoje aqui acompanhando o podcast. Para quem não nos segue, por favor, se inscreva e ative o sininho para que você possa ser informado de novos bons conteúdos. Indique os amigos e faça boas informações serem cadê a palavra, gente? Passarem de pessoas a pessoas, né? Porque a gente tem que compartilhar coisa boa. A gente já está cansado de ver coisa ruim sendo compartilhada, né? E hoje eu venho aqui levantar uma bandeira, né? Eu não sou feminista nem machista nesse primeiro momento, mas eu acho que a gente tem que ter um embasamento científico, técnico, para a gente não falar, às vezes, algumas coisas assim, mais no calor do momento, né? E, assim, estatisticamente, eu fiz uma pesquisa, porque é dito que Goiânia principalmente, é uma cidade que tem um homem para cada 10 mulheres. Olha, o negócio desse, eu fico contrariada com um comentário desse, isso eu acho assim, extremamente machista. Agora, nós viemos de uma cultura machista, né? Por causa da pecuária, tanta coisa. Hoje não, hoje Goiânia é uma cidade mais cosmopolita, muita gente, mudou um pouco, mas essas raízes ainda são muito, muito pesadas, né? Estão muito intrínsecas na nossa sociedade. Mas eu fui pesquisar. Realmente existe um percentual maior de mulheres, né? Goiânia, quer ver, ó, se a minha cola não me atrapalha aqui, são 50,9% de mulheres contra 49,1% de homens. Uma diferença de 75 mil pessoas. Gente, não é muita gente. Não é. Fiz uma avaliação do país. As 20 maiores capitais que têm um percentual maior de mulheres, a primeira é Santos. Goiânia não está incluída. Viu, meninos? Goiânia não está incluída. Então, eu fico me perguntando, o que leva as pessoas a propagarem essa frase? Será que realmente é a cultura machista do goiano, né? A questão da sociedade, da formação cultural mesmo, da estruturação antiga da família? Será que é a baixa autoestima das mulheres ainda? Principalmente quando muito jovens? Estava conversando agora com a maravilhosa da entrevistada, e eu estava falando justamente isso, que eu agora tenho meia idade, eu sou muito mais segura do que eu era aos 20 anos. E eu não sou metade do que eu era bonita aos 20. Porque, olha, gente, eu era gatinha. Mas eu não me achava tanto. Então, eu vejo no meu consultório, mulheres lindas chegam infelizes, achando que não são merecedoras, quer me mostrar aqueles que muitas vezes... Ai, olha aqui, doutora, com quem eu falo. Senhores, você estava contra ele, uma criatura dessa é libertação que saiu de sua vida. Não, pelo amor de Deus. Então, aonde está, né, a autoestima das mulheres? Também a gente tem que olhar um outro lado, que é a questão da independência feminina. Hoje a mulher tem o dinheiro dela para sair para a rua, ela não precisa ficar dependendo do homem. Então, se as mulheres são cheias, se os bares estão cheios de mulheres, os restaurantes, é porque elas estão indo com as próprias pernas. Elas não dependem do homem para fazer isso. Elas viajam sozinhas. Então, claro que naturalmente, estatisticamente, vão ter mais pessoas, não é verdade? Mas uma questão que eu vejo é assim, gente: morre mais homem que mulher. O homem vai menos ao médico, né? O homem normalmente se arrisca mais. Então, isso tudo também leva a alterações. Mas, gente, ó, eu não sei de nada, tá? Eu tô dando a minha opinião e tudo. Por isso, eu chamei aqui uma expert em comportamento e relacionamento para que ela possa dar a opinião dela e criar estratégias para as meninas. E não só para elas, né? Porque eu vejo a infelicidade, às vezes, também de ambas as partes, né? Todo mundo está um pouco perdido nessa sociedade atual. Amor, muito obrigada. Eu que agradeço, Daniela. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um prazer. E vamos aí responder todas as perguntas, as curiosidades sobre homens, mulheres, relacionamentos. Estou pronta. Gente, é o seguinte, essa é a Valéria Ruiz, maravilhosa. Vocês viram, gente, aquela é linda, maravilhosa. Eu a conheci esses dias agora num grupo de mulheres empreendedoras, né, que é o Papo de Madame. Andréia, muito obrigada pelo convite, participar do grupo. Eu me senti muito honrada e já colhi frutos, né?
que foi te conhecer, né? Igualmente. Achei muito bacana, falei, olha que conteúdo legal. E eu queria uma mulher, sabe, uma pessoa que fala, não só mulher, gente, mas assim, como a maioria do meu público é feminino, meninos, não fiquem chateados. Façam mais tratamento para resolver os pés de galinha, né? Corrijam mais o sorriso, que aí vocês vão me seguir mais também. É natural, né, Simone? A gente não vai deixar de vender o nosso merchan. Então, o que acontece? A gente quer, na verdade, refletir, né, o que pode ser feito sobre isso. E vamos ver o currículo dessa mulher. Olha, a Valéria é mãe não vou falar de 2 crianças, né? Porque já tem 30 anos, gente. Eu não vou, infelizmente, ela não é minha paciente para fazer propaganda, né? Porque é uma mulher linda, meu Deus do céu. Muito obrigada. A Beatriz, de 30, o Victor, de 24, né? Ela é terapeuta especialista em relacionamentos amorosos, por isso, né? Eu acredito que ela vai poder dar dicas para todo mundo aqui, realmente, com embasamento. Fundadora do projeto Bem Separadas e Bem Preparadas, né? Porque a separação não é o fim do mundo. Com certeza não. E a gente vem de uma geração aí que as pessoas, né? Ser feliz é o que é mais importante. Sem dúvida nenhuma. Eu penso assim, tenho certeza que você vai dizer o mesmo. Aí, ó, até você colocou aqui, ó. O importante é aprender a ser feliz sozinha, pois o relacionamento amoroso tem que ser uma questão de escolha, não de necessidade. Exatamente isso. Né? Conta pra gente a sua história. Vamos lá. Bom, eu nasci dentro de um lar empreendedor, empreendi a minha vida inteira. Tive pais muito diferentes para a minha geração. Eu vou fazer 51 anos e os meus pais eram muito fora da caixinha. Então, assim, gente, eu acho olha que para mim... Olha a mulher de 51 anos de hoje. Pois é. Eu falo, né, que elogio é um beijo na alma, né? E a gente ainda se sente elogiada quando as pessoas falam, nossa, 51 anos e você está bem. É uma questão também de que a mulher, às vezes, não pode muito envelhecer, né? Eu ia falar, isso é um comentário preconceituoso, né? Não, mas é tão natural a gente fazer, né, falar desta forma, e o quanto a gente recebe isso bem, né? Porque a gente quer realmente estar mais jovem, mas isso é um papo para um outro podcast, né? Não, isso é muito assunto. Mas, de qualquer forma, então eu atuei sempre, tive uma indústria de acessórios para cortina durante 25 anos. Olha só. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? Para ver como a gente pode mudar, fechar ciclos. Sim. Em área nenhuma da vida é fracasso. A gente precisa se preparar para abrir novos e lindos ciclos nas nossas vidas. E aí, então, em 2000, eu tive várias questões pessoais, mas em 2012 eu separei de um casamento de 19 anos e muitas pessoas começaram a me procurar perguntando, parece que você está bem, como se isso não fosse possível, né? Separar depois de 19 anos. E como eu tenho essa veia empreendedora, eu falei, gente, tem muitas pessoas que estão sofrendo a mesma dor que a minha. Sempre fui muito reservada e tal. Quando foi 2015, eu resolvi lançar o projeto do Bem Separadas, que era um projeto para dar apoio e acolhimento para mulheres em processo de separação. E daí tudo começou. Eu já tinha feito vários cursos de autoconhecimento, porque isso sempre foi algo que foi muito importante na minha vida. Hoje eu não me intitulo de religião nenhuma, mas eu me considero espiritualista. Então eu sempre olho muito para essa questão da minha evolução pessoal, né, do meu autoconhecimento. E eu já tinha feito várias coisas e a partir de 2015, através do projeto, deslanchou muitos outros e passei a ser terapeuta especialista em relacionamentos amorosos. Fiz 4 anos um quadro no SBT. Parei, eu acho que tem uns 2 meses. Por quê? Me explica, me conta, eu não sabia. Então, acho que eu nem comentei, né? Eu já nem comento mais. Eu fiz um quadro que chamava Agenda do Amor. Durante 4 anos, eram algumas dicasinhas, assim. Mas é aquilo que eu te falei, vendo, né? Gente, aqui vai ser a Agenda do Amor, podcast Conexão Daniela. Vocês estão ganhando isso de graça. Então, Dani, mas eu olho muito para minha vida, né? Eu falo que pedestal é prisão. Então, eu fico prestando muita atenção o que só está alimentando o meu ego e que não está me trazendo outros benefícios. Então, até as redes sociais é uma coisa desafiadora ainda para mim, sabe? Então, procuro fazer coisas que atendam mais os desejos da minha alma do que atender as expectativas externas
das outras pessoas. E é o que eu procuro ter como discurso também, então eu acho que o meu discurso tem que estar alinhado com que o você meu faz. comportamento, Sim. né? E então eu penso isso, assim. Então a TV foram 4 anos, e aí chegou um momento que eu falei, assim, já deu, já, sabe, a partir daí parece que é só ego, sabe? Quando você começa a pensar, eu sou apresentadora do SBT, tá, e daí? Que diferença faz isso na minha vida como ser humano, né? Foi muito legal, sou muito grata, o pessoal lá sempre me acolheu muito bem, mas assim, foi uma fase, né? E deu. E aí, a partir de então, eu estou mais dedicada a fazer os atendimentos com outros projetos, que agora eu estou falando sobre relacionamentos, as 4 dimensões do relacionamento para empresas. Então, eu falo se relacionando consigo mesmo, se relacionando com seus familiares, com seus sonhos e com seu trabalho. São 7 encontros. Você não me contou dessas coisas. Tá Olha, vendo? nós Deixei vamos tudo ter para que contar falar. aqui. Gente, tá vendo como é que são as coisas? Há tanto de carta na manga que essa danada tem. Mas está muito legal esse projeto também, porque é isso, né? Qualquer lugar que a gente vá, existe por trás, entre aspas, um ser humano. Sem dúvida. E a gente se relaciona o tempo todo com tudo e com todos. Então, falar sobre relacionamentos é um assunto que permeia qualquer ambiente. Sim, né? sim. Então, para falar um pouquinho sobre o que eu faço nesse momento, é isso. Vamos lá, então. Essa mulher é capacitadíssima, vocês viram, né? Então, meninas, vocês não tenham dúvida que vocês vão sair daqui experts. Se não, no caminho certo. O que você acha dessa frase que eu falei anteriormente, que aqui em Goiânia se propaga muito, que existe uma mulher, um homem para 10 mulheres. E também, claro, que as mulheres goianas são uma das mais bonitas do Brasil. A gente também ouve isso, claro. E eu vejo assim, já viajei quantas vezes o pessoal fala, principalmente os homens, nossa, Goiás, é a terra das mulheres bonitas e tudo, né? Mas a gente ouve essa frase machista também. Como que você interpreta isso? Como que você acha que as mulheres têm que lidar? Qual uma alternativa? Porque, na verdade, isso não é uma realidade. A estatística mostra isso, né? Mas por que existe essa propagação dessa ideia? Então é interessante, né? Eu procuro ver o copo sempre meio cheio, sabe, Dani? Eu não sou uma pessoa de, nossa, achar as coisas muito absurdas. Eu acho que é importante, sim, que a gente tenha boas discussões sérias, para que o que possa trazer algo que não acrescente na vida do ser humano, e principalmente das mulheres, que infelizmente ainda tem vários aspectos de desigualdades, né? É importante a gente trazer. Mas isso em específico, eu acho que é como você falou, virou assim meio que uma crença popular, né? Que as mulheres mais bonitas são as mulheres goianas, que em Goiânia tem 10 mulheres para cada homem. Mas se a gente for... Então, não olho muito isso como machismo, não. Acho que dá para a gente trazer muitas coisas aqui que são muito sérias relacionadas à nossa cultura goiana em relação ao machismo. Mas isso especificamente, eu acho que é meio uma brincadeira. Agora, se for para a gente falar especificamente sobre isso, eu acho que essa conta está errada, porque eu acho que não são 10 mulheres para um homem, não. Eu acho que são 20 mulheres para cada homem. Sabe por quê? Porque tem umas 20 mulheres muito bacanas para um que talvez seja bacana tanto quanto. A seletividade. Exatamente. A Faz sentido? Com certeza. Né? Com certeza. Então a gente vê que, nossa, eu conheço tantas mulheres legais. E essa coisa, né? Que às vezes nós, mulheres, também a gente não foi, principalmente na nossa geração, né? Nós não fomos ensinadas a nos unir. Muito pelo contrário, né? Então a gente tem dificuldade, às vezes, de olhar e validar outra mulher. Você fala, ela é bonita e tal, mas sempre existe uma questão de, será que é uma concorrência? Exatamente, né? Sororidade a gente está aprendendo agora, né? Então é importante que a gente lembre também que essa questão de olhar uma mulher no todo, ela não é só bonita por fora. A goiana tem uma estética... Eu não sou goiana de nascimento, não. Eu sou paulista de nascimento e os meus 2 filhos são goianos, mas já tem mais de 40 anos que eu moro aqui. Então acho que eu já posso, né, me considerar goiana. Gosta de piqui?
Olha, não. Ah, O Piqui... o Piqui não me pegou. Mas interessante que essa questão, assim, não é só a questão física, né? De você olhar uma mulher e falar, nossa, que mulher bonita. Mas olha que mulher competente, tem tantas isso. outras coisas. E eu tenho mesmo no meu hall de amizade e de contatos, que às vezes não são tão próximas, mulheres que são inspiradoras, que eu admiro muito. Mas é o que eu falei um pouco anteriormente. Quando nós chegamos a uma determinada faixa etária, a gente nos olha de maneira diferente, né? Uhum. Primeiro que a mulher, a gente olha para o espelho de uma maneira mais doce, mais respeitosa, não é? Uhum. A gente não se cobra tanto, a gente enxerga outras qualidades. E é como você falou, nos tornamos bem mais seletivas. O que que eu aceito, o que que eu não quero, não é? Sim. O que que realmente vale a pena para mim? Porque você passa a escolher. Aquela história de escolher e ser escolhida, não é? Uhum. E o que a gente vê muito está associado à juventude, né? Porque a juventude ainda tem uma estabilidade emocional e tudo. E a gente vê a moçada ainda muito instável com relação a isso. Dani, eu não sei. Assim, a minha percepção acho que é um pouco diferente. Gente, né? Ai, gente, Val, é muito pega aí, chique ó. aqui, Val, né? pega aí pra você Nossa começar Senhora. a comer, porque a gente Não. vai começar a falar de boca aberta agora, viu, gente? Comer de Não, boca pode aberta. ir comendo, daqui a pouco Fica à eu vontade, me mas sirvo. pega Muito seu obrigada. pratinho, Tá. isso. Mas assim, o que eu percebo? Quando você fala, quando a gente tá mais velho, a gente se olha no espelho, assim, com mais generosidade, Sim, talvez, sim, né? sim, é. Eu te confesso que para mim tem sido um processo. Não tem sido fácil para mim envelhecer. Sabe? Então, assim, a questão da maturidade com Mas você não o tempo, se julga mais interessante hoje? Então, mas assim, talvez eu me julgo mais interessante porque eu consigo dominar uma série de coisas que na juventude eu não conseguia, né? Sim, sim. Eu estou falando de questões internas. Sim, sim, né? sim, eu também. Agora, Falo se sobre olhar no espelho, até esses dias eu gravei uma vez por semana, eu estou fazendo um quadro no meu próprio Instagram sem filtros. Então, eu não coloco nem filtro do Instagram, nem maquiagem nenhuma, e também não tenho filtro porque eu vou falar, porque normalmente eu sou muito polêmica na maior parte das coisas, porque as minhas ideias são um pouco mais desconstruídas do que de uma maneira geral. Até comentei isso com você, né? Sim, eu falei, Dani, sim. tudo bem para você, Não, né? por isso que eu adorei. Então, realmente, o meu pensamento, às vezes, é um pouco mais desconstruído. E aí, eu acredito, assim, que quando a gente está jovem, sim, é mais difícil. Mas eu vejo mesmo as mulheres jovens, né? A minha filha que tem 30 anos, então eu convivo com as amigas também dela e tudo. Eu vejo que a mulher ela está ainda mais disposta a olhar para dentro, se conhecer, ir em busca desse autoconhecimento. Coisas que, às vezes, o homem nem tanto. E aí, então... E essa geração é completamente diferente, né? A que está vindo, né? A nossa, mais ou menos, e a anterior, né? A gente percebe, né? Que, infelizmente, as nossas mães já eram um pouco mais contidas pela questão familiar. Apesar que a minha mãe, não, a dona Neuza é danada. Então. Mas, assim, a maioria não era. A maioria, exatamente. E acontece que a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista e patriarcal. Sim. Né? E é uma coisa que às vezes as pessoas confundem sobre machismo, feminismo, né? Que até no início você citou. Sim, eu me intitulo feminista, porque feminista é você querer essa igualdade de humanidade. De gênero, é uma né? equidade, tá? Porque igualdade de gêneros, a gente realmente somos diferentes. Né? Biologicamente, uma série de coisas, mas essa igualdade de humanidade, sabe? Essa equidade. Então, quem é feminista é que luta e busca essa equidade dos gêneros, entende? Explica para as pessoas o que é equidade. Equidade é uma questão de você ser igual. Igual não no sentido, como eu falei, biológico. Equidade é você ter igual nos direitos. Isso. Para você... Tirou a palavra da minha boca. Né? Das mesmas oportunidades, Exatamente. dos mesmos direitos, Isso. né? Sendo a mulher tendo o seu universo feminino e o homem seu universo masculino. Claro, e além do que, eu acho que até o dia que a gente se conheceu, a gente conversou um pouco sobre isso, e que as pessoas confundem muito, mas que seria muito importante ter mais clareza sobre isso, que é a questão das energias masculina e feminina dentro de cada ser. O que isso significa dentro de cada ainda ser? tem essa questão, né?
para que a gente possa desenvolver. E, infelizmente, as redes sociais trazem coisas maravilhosas, mas também traz muito desserviço, né? Sem dúvida, né? E filtrar isso, né? Para algumas pessoas é mais complicado. Com certeza. Então, ok, né? Não somos 10 Então, mulheres, vai lá, somos 20 mulheres. Vamos dar uma dica, então. Meninas, sejam mais? Sejam mais você mesma. Acho que essa é a coisa mais importante, porque quando a gente procura se comparar, querer atender o que a sociedade está nos exigindo, você começa a se perder de si, se desconectar com a sua essência. E não tem nada mais atraente do que você conseguir expor a sua essência, que é única. Sim, né? E se respeitar, né? Olha para a tua mão, a mão de cada um. Nós temos uma digital, que nós somos 8 bilhões de seres humanos na Terra, e cada um tem uma digital diferente. Então, nós somos muito únicos. E a partir da hora que você começa a valorizar isso, você fica magnética. Porque você vai exalar algo único que só você tem. Então, acho que a dica principal é você buscar qual é essa parte que é só sua, sabe? O que você está fazendo que está completamente linkado com a sua verdadeira essência. O que há de mais profundo em você. Independente se a sociedade acha que você tem que ter o cabelo curto ou comprido, cílios, sem rótulos, né? Sem nenhum tipo de rótulo. É verdade. Né? Quem é você, tirando todas as suas funções e todas as exigências externas que normalmente a gente procura atender dentro da sociedade? É claro que não tem como... né? Nós somos seres gregários e a gente precisa uns dos outros para viver, e a gente sente essa necessidade de ser amado, se sentir pertencente, isso é muito natural. Né? Não estou falando também aqui para chuta o balde, não importa nada que ninguém vai falar, não é sobre isso. Mas é você buscar... se respeitar, né? A tua essência. A empatia com relação ao outro, mas antes de mais nada, se respeitar, né? E uma coisa que eu percebo muito também, não sei se você concorda comigo, as pessoas ainda têm aquela questão cronológica, né? Tal idade eu tenho que casar, tal idade eu tenho que sair da faculdade, se eu não tiver filho até tal idade, porque ainda existe, né? Essa cobrança. Isso. E eu, na verdade, na minha opinião, eu acho que isso está ainda desmistificando, está num processo de transição, né? Sim. Eu já brinco que, assim, principalmente os homens, né? Tem muito homem que não quer sair de casa, que a mãe tá colocando a vassoura atrás da porta para ver se ele vai embora, né? E muitas vezes eles não saem, porque mudou a realidade, né? Sim. Antigamente, tem que casar até a idade tal, mas eu vejo, né? Nas minhas pacientes, nas minhas amigas, as mais jovens, mas até hoje eu não casei. Eu tô com fulano, eu vou empurrar ele. Não, mas eu vou ter um filho. Gente, e na minha opinião, isso é uma grande bobagem. Você concorda comigo? Sim, não, concordo. Eu acho que, na verdade, as pessoas não estão fazendo uma escolha porque é uma escolha pessoal. Né? É uma escolha por uma pressão social. Né? Quando você é muito jovem, você chega numa festa de família, as pessoas, meu namorado. Não é? E não precisa ser jovem também, não. Hoje em dia, as mulheres maduras, que também estão solteiras e tal, todo mundo pergunta, gente, olha, uma coisa muito interessante. Gente, você casou tem pouco tempo. Então, linda, gente. Eu fui seguir ela na internet. Pensa num casamento lindo. Obrigada. Deus abençoe muito. Muito obrigada, amém. Foi uma coisa muito singela, né? Que nós fizemos, assim, muito íntima, mas ficou realmente muito no nosso gosto. E exalava amor, muito bonito. Que bom que nós conseguimos passar isso mesmo pelas redes, né? Sim. E foi só um post que eu fiz. Mas, enfim, eu fiquei 19 anos casada com o pai dos meus filhos, né? Depois eu fiquei 9 anos separada, namorei bastante e tal, tive, acho que 2 namoros mais sérios nesse intervalo. E eu pensava assim, poxa, eu já estou independente, né? Eu sempre fui independente financeiramente, eu brinco, quer me prender, me solta. Então, eu nunca gostei muito de rédea, né? E aí eu pensava, não, então agora dividir casa, os meus filhos já estão grandes, não quero mais. E aí conheci meu atual marido, né? E realmente eu percebi que sim, valia a pena compartilhar. Porque claro que tem os dois lados, né? Tem os ônus e os bônus, né? E o meu casamento não é diferente, né? Mas só que tem muito mais bônus do que ônus.
E aí, então, estamos juntos. E é muito interessante, Dani, que eu encontro com as pessoas na rua, e às vezes faz tempo, com a coisa da pandemia também, às vezes a gente ficou muito sem encontrar com as Perdeu, pessoas, né? É né? verdade. E aí, às vezes, as pessoas viram e falam assim para mim: ai, nossa, como eu tô feliz, fiquei sabendo que você casou. Ai, você merecia tanto ser feliz. Como se, Olha, gente, como que se está solteira, né? como se com o tempo que eu tivesse solteira, eu não estava feliz. Gente, só um minutinho. A Simone tá gostando tanto do assunto que ela não filma. Ah! Aí depois, quando eu precisar do vídeo, Ela que a filmou, não Fernanda, que é minha filmou? assessora de imprensa, vai me matar. Então vou retornar aqui, por favor, Simone. Ah, que bom, Simone, tá gostando mesmo? Não, ela tá entretida, que ela tá assim, com o olho arregalado. Eu conheço, ela tá adorando, né? Eu tô coisa vendo. boa. Mas, enfim, então eu acho que é isso, né? Essa pressão social. Às vezes as pessoas chegam e falam pra mim: nossa, você tá muito mais bonita depois que você casou de novo. Eu, tá, obrigada, né? Mas, tipo, meu marido morre de rir. Ele fala: você viu, né? Eu fui a solução da sua vida, né? Olha, Aí eu eu falo, sou o seu creme facial. É bem por aí. Mas é isso, eu acho que é essa questão mesmo que as pessoas têm essa cobrança social absurda, né? E se a gente for deixar se levar por ela, a gente adoece, Com certeza. não E é? você falou uma coisa muito interessante, principalmente em relação à mulher, que é essa questão de estar solteiro, né? Uhum, Hoje, assim, apesar que a cobrança ainda acontece para os homens também. Hoje o homem também já é cobrado por Uhum. estar solteiro até determinada idade. uhum, Somente eles falam entre eles: cara, tá gastando dinheiro demais, tem que casar. Casa, sim, começa, a mulher vai fazer você economizar, né? Que querendo ou não, o casamento é uma empresa, né? Não deixa de ser, os dois estão ali unidos com um propósito comum. Se não for, também não vale a pena, sim, né? E a mulher, eles já julgam que é um fracasso, sim, não é? é verdade. Então, assim, e gente, eu conheço tantas mulheres que estão felizes como estão, até porque elas não querem entrar num relacionamento frustrante, Uhum, né? Onde uhum, elas vão ser tolhidas, que elas sim, vão perder as oportunidades, os projetos dela. Que uhum, eu falo assim, não falo nem sonho, né? Que projeto é melhor que sonho, né? Porque você está em uhum, processo de execução, né? sim, aham, Então eu vejo assim que, claro que existem aquelas que ficam chorosas e tudo, sim. mas existe um percentual grande já que mudou a visão com relação a Com isso. certeza. Eu tenho um foco atualmente que eu atendo muito mulheres que estão em dúvida, estão assim com dificuldades no relacionamento, no casamento, estão em dúvida se devem continuar ou ir embora, sair, se separar, sabe? E eu vejo assim muito que muitas do casamento já acabou há muito tempo, né? E por conta desses medos e dessa pressão social, às vezes ela acaba se submetendo a estar numa relação infeliz, justamente por conta disso, né? Não consegue se libertar. Isso é muito triste, Realmente, né? realmente. Né? Infelizmente, esse relacionamento onde existe só um lado que doa, né? Uhum, Né? E aonde existe, muitas vezes, a pessoa tá se negando, tá abrindo mão da essência dela para se manter ali, é muito triste, né? sim, com certeza. Como que você interpreta, você que todo dia recebe as pessoas no seu consultório, assim, qual que é a amostra da sociedade que você vê em relação aos relacionamentos? Hoje, qual o perfil de relacionamento, como que funciona, o que que você acha que mudou de uns anos para cá? Vamos lá. Eu acredito, assim, uma percepção, não tem nada aqui de pesquisa e nada Sim, sim. científico, tá? Uma percepção pessoal minha. Eu percebo que, apesar da gente ter evoluído, ter algumas mudanças, as pessoas ainda buscam muito um relacionamento mais tradicional, né? Elas querem meio que repetir um determinado padrão que ela vem como cultura, parece que está meio já intrínseco dentro do ser, né? E aí existe mais uma série de variantes, por exemplo, como crenças religiosas. Tem algumas religiões que o casamento é uma A coisa que igreja meio que impõe isso, isso né? precisa acontecer e a mulher tem que ser assim o assado, o papel do homem. Eu assim tem uma coisa que eu detesto, eu ouvi assim, não, mas isso aqui é papel de homem, papel de mulher, Concordo. né? Não, eu acho que a gente precisa dividir os papéis numa relação do que eu faço, o que você faz, não uma questão de divisão de papéis por gênero, né? Isso é uma coisa absurda que vem de novo
dessa cultura machista e patriarcal. Então eu vejo que as pessoas querem repetir, só que ao mesmo tempo estão assim com uma dúvida enorme, porque a liberdade ela está mais à disposição. E às vezes não é nem tanto a liberdade, às vezes é mais a libertinagem, que é diferente, né? Então as pessoas têm mais acesso. Mesmo com esse acesso todo, né? Porque hoje é tão fácil, antigamente. Mas é por isso, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Justamente essa liberdade. Então, por essa liberdade, aí a pessoa fica em dúvida. Eu quero algo mais tradicional, mas tipo assim, eu estou aqui, o que eu estou perdendo? Sim. Entendeu? Será que tem alguma coisa melhor do que eu estou tendo aqui? Então eu vejo muito isso. Não querer abrir mão das coisas também, né? E aí não dá para andar em 2 camelos. As pessoas não conseguem, às vezes, entender isso, né? Então, para você ter algumas coisas, você vai ter que abrir mão de outras. Não tem como. Não dá para ter exatamente tudo. Porque se você quer uma liberdade que uma vida de solteiro sem compromisso te dá, você realmente não pode querer estar numa relação estável. Com certeza. Entende? Ou é uma coisa ou é outra. Até porque tudo né? tem um propósito, né? Então Sim. você vai ficar ali quantos anos? Você tem que pensar, e aí, onde isso vai levar, né? E se a pessoa quer levar para o resto da vida, ok. E aí a gente vê, né, os relacionamentos abertos, poliamor. Mas, gente, explica isso aí. Poliamor? Poliamor. Essa eu tinha escutado. Que é diferente do relacionamento aberto. Então vai lá, né? Vamos aprender. Vamos, e aí? Então, o poliamor é uma condição de que você tem um trisal, por exemplo. São 3 pessoas que se relacionam entre si. Isso é muito comum? Né? Não é tão comum, mas acontece. né? Eu tive um amigo que passou por um relacionamento assim. Eu vou ser sincera, eu fingi que eu não choquei, mas a gente acaba, né? Então, porque tudo que é diferente, né, do que é o tradicional, a gente fica um pouco assustada. Você fica pensando, como que vai dar certo, né? 2 já é difícil, né? Pra você pensar, opinião de 2, agora opinião de 3. Então, é isso que eu acho que eu normalmente penso um pouco diferente. Eu acho que muitas vezes a gente acha que não vai dar certo por uma construção social. Quer ver uma outra coisa que é bem polêmica, já que você gosta de polêmica? Vamos lá. Né? Não, mas peraí, eu não entendi até agora a diferença do trisal com o outro nome que eu já esqueci. Poliamor. Poliamor. Não, um trisal é um poliamor. Tá. 3 pessoas que estão se relacionando entre elas. Então, poliamor pode ser mais ainda. Mais, sempre mais do que 2. Aí pode ser... Posso falar o nome? Né? Vocês entenderam, né? Você também entendeu, né, Val? Mas é uma coisa diferente também, eu acho, o que você está querendo dizer. Eu querendo dizer, mas aí é meio fixo. Ai, gente. Então acho que vai ter que falar. Ela vai me contar depois como é que faz. Vai, fala. O negócio bem bagunçado. Não posso falar. Suruba? Suruba. Tá, pronto. Então, suruba é outra coisa. Suruba é outra coisa? É outra coisa, E tem casais que gostam de fazer isso, né? Sim, tem. Então, assim, para mim foi uma desconstrução quando eu comecei a fazer um curso de sexologia. Né? Eu fiz um curso durante 2 anos de sexologia. E foi bem interessante ter um outro olhar, sabe? Porque talvez o que não serve para mim não significa que é algo... Porque a gente tem essa questão de julgar e condenar. Não, o que não serve para mim, que absurdo, isso... Não serve para mim. E se não serve para mim, eu não quero fazer... Qual o problema? Se você faz, o que isso interfere na minha vida? Né? Ser feliz é a prioridade, ponto. Entendeu? É verdade. Então, a gente se assusta por conta disso. Às vezes é um reflexo da nossa própria identidade, né? Tipo assim, eu não me veria numa relação com 3 pessoas, com mais 2 pessoas. Eu não saberia dividir ali naquela situação, eu não ia saber como me portar, entendeu? Mas é uma opinião minha, pessoal. É a gente medindo com a própria régua. Só que a gente não só mede com a própria régua, como a gente tem o hábito de julgar e não só julgar, a gente condena também, que é muito pior. Entende a diferença entre o julgamento e a condenação? Tem muita gente que faz isso. Né? Eu procuro, verdade. E eu também tenho tentado me corrigir de só julgar. Porque julgar, para mim, é uma questão de você olhar e falar, tá, isso aqui para mim não serve e por isso, por isso e por isso. Isso é um julgamento. Justamente, agora, que ele seja feliz, né? Agora, quando eu condeno, eu começo a falar mal.
eu começo a falar que eu sou melhor do que aquele, porque eu tenho um casamento monogâmico e hétero. Por que eu sou melhor? Porque eu tenho um casamento monogâmico e hétero. E Não, às foi vezes a extremamente minha infeliz, escolha. né? É verdade. Entendeu? Então, assim, e aí a outra coisa que... ficou claro agora? Ficou, entendi. Tá. Entenderam, né, gente? Entenderam. A gente falou essa palavra porque foi necessário. Tá? Não. Viu, mãe? A senhora me ensinou a falar, não falar palavrão. Então... Não, mas isso, Não é na palavrão, verdade, não né? é palavrão. Não, não é palavrão. É um modelo... Uma denominação, isso, né? de uma De forma relacionamento, que as de se pessoas relacionar. gostam de se relacionar. Sim. Né? E aí tem muitas outras, né? Vamos lá, vai contando pra gente. Não, então, aí eu estava falando também eu falei de poliamor. Do poliamor, e trisal. o trisal e o poliamor, né? Praticamente a mesma coisa. E também falei sobre a questão da... Como é que eu te falei? Gente, juntar eu e a Valéria, que não lembra das coisas. Tá bom, 3 né? horas aqui de podcast. Mas tudo bem, então. vamos passar. Ontem eu estava na TV, ao vivo, a mulher me perguntou, a Cleide perguntou, tô no meio lá, eu falei, Cleide, que foi mesmo que você falou? Eu falei, nossa senhora. Não, é porque a gente vai e volta, né? E às vezes a gente perde o fio da meada. Olha, depois do Covid, entendeu? E dos né? 45, no meu caso, meu filho, teve jeito, não. Mas tá tudo bem. Queima um pouquinho de neurônio, né? Daqui a pouco a gente puxa de novo esse fio. Mas, assim, uma outra coisa que eu falei para você, né, que é extremamente polêmica e que é um posicionamento, uma opinião minha, como eu enxergo, eu acho que o ser humano, em essência, ele é bissexual. Que interessante. Entendeu? Argumentos. Eu acredito, assim, que, às vezes, por uma questão cultural, então, a gente acaba seguindo principalmente a heterossexualidade, né? Mas, de fato, será que se você não tivesse esse senso crítico de uma cultura, será que você sentiria prazer ou, pelo menos, desejo por uma pessoa do mesmo sexo? Talvez sim. Né? E aí as pessoas vão levando... Então, assim, é muito complicado. E talvez você não queira dar vazão para isso. Mas pode ser que você tenha. E tanto o homem quanto a mulher. E tem acontecido isso bastante, né? Assim, eu digo assim, essa abertura para falar sobre isso, né? Sim, e ótimo, né? Que seja. Bom. O bom seria mesmo se as pessoas conseguissem exercer isso e não ficar só na fala. Sim. Porque, na verdade, como você falou, o importante é a pessoa ser feliz. E ser feliz é você dar vazão ao que atende os desejos da tua alma. Entende? E aí, provavelmente, a gente teria muito menos preconceito, porque o natural seria esse, eu poder escolher uma coisa ou outra. E não, né, porque a igreja, e aí de novo, outra coisa muito polêmica, né, a igreja trouxe muito essa questão de ser heterossexual. Adão e Eva, um foi concebido pela costela do outro, aquela coisa. E aí é o pecado, é a família que tem que ser constituída, tem uma série de coisas. Então, assim, a gente precisa muito abrir a mente, né, para se abrir para a possibilidade de uma desconstrução do que está muito arraigado e começar a tratar as outras questões com naturalidade e entender que, eu continuo achando que a forma que funciona melhor para mim é ser heterossexual. Tá bom, beleza, então exerça isso, mas não julgue o outro, não condene o outro, sabe? Quantas mortes a gente tem, né, no Brasil e no mundo por falta de tolerância. Sim, né? Sim. A pessoa não tem o direito de exercer, né, de exercer a vida dela, né, de ser quem ela quer. Exatamente. Né? É muito triste, muito triste. Né? É verdade. E como você interpreta os relacionamentos hoje, independente de hétero, homossexual? Eu digo assim, quais são as questões mais importantes, os dilemas maiores que chegam até você? Só dar uma dica aqui que eu achei muito legal quando eu fiz o curso de sexualidade, que eles ensinaram, eu achei muito importante. Hoje em dia eles estão falando sobre não homossexual, mas homoafetivo.
Eu acho bacana, porque muda um pouco, né? A o forma de tom, interpretar, né? É verdade. Porque é sobre uma afetividade, não só sobre sexo. Entende? Eu achei muito legal isso. Mas, assim, o que eu percebo dos casais, como normalmente as pessoas Isso. são... Os maiores dilemas que chegam no seu consultório, né? Porque, assim, se a pessoa está te procurando, ela está buscando uma solução para o problema. Sim, com certeza, com Quer certeza. dizer, igual eu falo, enquanto a gente está sapateando, a gente quer que dê certo. Exatamente. Não é? Então, se elas chegam até você, é porque elas não estão tendo as ferramentas suficientes, né? Tá. Para poder Ótimo. direcionar. Entendi. Como você Assim, vê, o que flui no seu consultório mais. Para mim, o principal, assim, a raiz da maior parte dos problemas de um casal é a comunicação. Porque nós também não fomos ensinados a nos comunicar. A gente acha que falar basta. Então as pessoas falam, discutem e não conseguem encontrar um caminho do meio, um consenso, entende? E aí fica, né, tentando, discutindo e tal. E eu trabalho muito com uma ferramenta que chama comunicação não violenta. Não sei se você conhece. Não. Não? É maravilhosa. Então, ela traz essa possibilidade de você sair da fala para se comunicar de uma forma afetiva e efetiva. Então, faz toda a diferença. Inclusive, nesse projeto que eu faço nas empresas, dos encontros que eu falo do encontro com a família, eu faço ele inteiro sobre a comunicação não violenta. Inclusive fazendo dinâmicas e tudo. Mas o que significa tudo, isso? Sabe? Assim, a comunicação não violenta. É você conseguir falar para o outro de uma forma que ele vai ficar receptivo. Dosando as palavras, você quer dizer? De uma maneira um pouco mais... Na verdade, é uma estrutura, sabe, Dani? É um método mesmo, é uma estrutura. E aí, assim, para poder falar, né, mais a fundo, né? resumidamente, vamos dizer, de uma forma até mais rasa, nem tão funda, claro. mais rasa, é assim, quando você vai falar, você procurar não acusar o outro. Sim. Entende? Você vai falar, não vai falar sobre o que o outro fez, mas como você está se sentindo diante da situação. Então você abre mais a possibilidade para um e outro te ouvir. Basta a gente se olhar quando alguém vem falar alguma coisa para você, porque você é culpada disso, não sei, você já se fecha. Qual que é da pessoa? Tá maluca? Como assim? Porque é agressivo. Qualquer situação, os dois, né? Tem colaboração para estar naquele contexto. Então é muito legal quando você vê, sabe? Uma outra técnica que é tão simples, mas que não é ensinada, que as pessoas não sabem, é a escutativa. Vamos lá. Escutativa é, normalmente, quando eu estou falando, ou vamos fazer o contrário, você está falando, eu estou aqui te ouvindo e a minha cabeça está aqui, processando 1 milhão de coisas sobre o que você está falando, mas principalmente sobre o que eu vou responder para a Daniela. Entendi. Certo? E se estiver numa briga, então... Você está se armando ali, né? Você não está realmente recebendo as informações. Você não está escutando ativamente, você não está recebendo exatamente, você falou tudo. Você não está recebendo as informações. Então, você pode perceber que como eu treino isso há muitos anos, eu dificilmente não dou uma paradinha antes de eu começar a falar. Porque eu tento neutralizar completamente a minha mente. E aí depois, em fração de segundos, quando você termina de falar, que eu vou fazer análise do que você falou para poder te responder. Isso é um exercício, não é? Eu imagino que não seja fácil. Não é fácil. Eu imagino. Entendeu? Mas, gente, é pensar, resumidamente, né? É pensar antes de falar, separar o joio do trigo, né? Para poder conseguir interagir de uma maneira menos agressiva, né? A comunicação não violenta, sim. Isso. E a escutativa, ela faz parte, assim, do primeiro princípio da comunicação não violenta. Né? Você ouvir, e pode perceber, aí fica uma dica aí para todo mundo que está ouvindo a gente, perceba quando você começa a fazer esse exercício, muitas vezes, quando a pessoa terminou de falar, você fala, nossa, se eu tivesse interrompido, ou se eu fosse responder, eu ia responder uma coisa completamente diferente. Porque às vezes até a pessoa concluir, chegar no fim, e a pessoa às vezes se desarma no processo, né? Eu imagino. Exatamente. É muito lindo.
É lindo. Bom, tá vendo, gente? É muito E bonito. é importante, né? Às vezes a pessoa não sabe, meu Deus, eu tô enfrentando isso aqui, eu não quero sair dessa relação, eu quero entender a dor do outro, Sim. mas eu não tô sabendo me posicionar, não é isso? Tem as linguagens do amor, você conhece? Ai, gente, eu não sei de nada, preciso aprender tudo. Então, e esses dois que eu falei são ferramentas, né, já bem conhecidas, que tem livros, que dá para você acessar, não é nada de extraordinário, né? Aí depois você vai deixar algumas sugestões pro pessoal tá lendo, né? A gente vai Claro, colocar, deixo tá? No sim. final, que é bem legal. Isso. E esse é um deles, que é 5 linguagens do amor, né? Que o autor fala que nós temos as 5 linguagens, mas temos uma que ela predomina. Então, vamos ver aqui se eu lembro todas, mas uma é palavra de afirmação, serviço, presentes e o que mais? Toque físico. Eu falei quantas? 4? Então tá faltando uma. Bom, enfim, só para exemplificar. Se a sua principal... como é que fala? Acabei de falar. A sua principal linguagem é presente, tá? E não é sobre valor. Só quer ganhar joia. Não, se eu vier aqui e Como pegar rosinha, né? um bombonzinho e deixar aqui para você, você vai falar, nossa, a Valéria gosta de mim de verdade. Olha, ela deixou um bombonzinho aqui para mim. Ela teve esse tempo, essa delicadeza. Né? Isso. Se for, e lembrando que nós temos as 5 linguagens, só que uma prevalece, tá? Predomina, na verdade. E aí, então, vamos lá. Aí você é presentes. E eu não te trago nunca um presente, mas eu sempre chego para você e falo, nossa, Dani, você tá tão bonita. Tá, obrigada. Tipo, isso não te toca, porque não é a sua linguagem. Entende? Entendi. Cada pessoa tem uma forma de... Isso. Olha, que bacana. Então, quando você descobre a linguagem do seu parceiro, o seu parceiro descobre a sua linguagem, você tem como se comunicar de uma forma mais efetiva. Porque você vai falar na linguagem da pessoa. Eu costumo brincar, você imagina você indo para um país que você não domina o idioma. Aí você estuda pra caramba, você foi para Paris, né? E aí você estuda o francês e tal, chega lá, vai conversar com o nativo, você se esforça, ele... Oi? Não estou te entendendo. Então, é a mesma coisa. Quando a gente não fala a linguagem do amor do outro, você está se esforçando pra caramba, mas o outro não está conseguindo entender. Não tá porque chegando não onde é. você quer também. Né? Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo. Existe receita pronta para um relacionamento dar certo e tal. Não existe. Mas existem ferramentas que são bem simples, mas extremamente eficazes, que vão fazer toda a diferença na relação. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas hoje eu percebo também uma coisa muito positiva, que os próprios homens estão lutando muito para manter suas relações. Eles têm aquela preocupação com a família, né? Com a desconstrução. Eles dão um pouco mais de valor para o relacionamento do que davam antes, né? Então, assim, isso é uma coisa positiva, não é verdade? Você tem percebido isso até pela procura dos casais no seu consultório, E né? até de homens, individualmente. Olha só que interessante, eu vim de Uber para cá. E aí o meu filho me ligou, eu falei, tô indo fazer um podcast e tal, né? Aí o Uber falou assim, a senhora trabalha com o quê? Aí eu falei, ele falou assim, posso fazer uma consulta? Ele falou, tô tão mal no meu casamento. E começou a desabafar e falar e tal. E aí ele falou pra mim, eu falei, mas e aí? O que você gostaria? Ele falou, eu gostaria muito de resgatar a minha relação. Né? Então a gente vê, e no meu consultório eu recebo direto homens. Então a gente vê que, de fato, essa desconstrução, porque o machismo, ele é prejudicial para todo mundo. Com certeza. Não é só para a mulher, não, para o homem também. Essa história que o homem não pode chorar, isso faz parte do machismo. Que o homem tem que ser provedor financeiro, isso é do machismo. Né? Por que o homem tem que ser provedor financeiro? Entende? Então, quando... Porque antigamente a gente vê uma questão também social, porque aquela coisa, quem tem o dinheiro é quem manda, né? Mas até hoje, né? Vamos não combinar? deixa de ser. Minha avó, minha bisavó era assim, tá chegando fulano, né? Então tirava o sapato, pegava o casaco, aquela coisa, né? Ainda traz poder. Ele ainda traz, né? A liberdade, querendo ou não, traz o poder. A independência financeira
né? Seu traz direito o de ir poder. e vir dentro da relação, né? Claro. Que é nosso empoderamento muito grande. Exatamente. Mas é legal ver que os homens também estão, sabe, se desconstruindo e entendendo dessa importância daquela equidade que a gente falou um pouquinho ali atrás, né? Porque ele também quer se sentir bem, feliz, quer constituir família. É um ser humano. E assim, quais são as demandas maiores em relação aos homens, assim, que você tem lidado no consultório? Olha, eu até fico um pouco assustada, sabia? Porque eu vejo muitos homens, né? Chegam para mim, muitos homens dizendo assim: poxa, olha, eu já estou nessa fase e não consegui ainda ter uma estrutura familiar bacana, não encontrei uma mulher que eu conseguisse dividir isso. Olha só o que eu ouvi outro dia de um paciente. Essa é bem interessante para a gente trazer aqui. Ele falando assim: olha, Valéria, às vezes eu sinto, quando eu saio com uma mulher, que ela está mais na busca de um casamento do que está na busca de me olhar como ser humano. Eu falei: uau! Uau! E às vezes acontece muito isso mesmo. A mulher, por essa cobrança social, ela está tão atrás de realizar, né, aquele Entrar para dentro daquela conceito, casa, né? Daquela estrutura, daquela né? estrutura que ela, né, Uhum. é forçada, entre aspas, aqui, que ela vai ao encontro de alguém e ela não está ali por inteiro para saber quem é esse ser humano. Será que eu quero estar com esse ser humano? Não, peraí, deixa eu ver se ele atende os quesitos para ser pai dos meus filhos. Sim, sim. Sabe? Então o homem está sentindo isso. Eu achei muito interessante ele trazer isso. Ele falou: eu não quero estar na frente de uma mulher que me vê como projeto de vida dela. Eu quero estar na frente de uma mulher que enxergue o ser humano e o homem que eu sou, e não o projeto de vida dela. Eu já ouvi isso de paciente também. Eu já ouvi. Não é? É. E isso é maravilhoso, você ouvir isso de um homem. Sim. Né? É uma desconstrução incrível. Né? E é até muito bacana que a gente escuta muito assim, né? Eu ouço muito assim. Eu quero uma mulher independente e inteligente que vai agregar na minha vida. E a gente vê que não é só a questão financeira, né? É a companheira, a pessoa que vai dividir as dificuldades, né? Que vai projetar uma vida juntos, né? Então, a visão também deixou de ser, até do próprio homem, menos machista, vamos dizer assim, né? Eu acho que agora você tocou num ponto bem legal, hein, Dani? Gente, eu só toco em ponto legal. Muito bacana. Vamos Porque lá. assim, ó, aí eu vejo que existe um gap aí, que é entre o discurso e a realidade. Você acha? Uhum. Porque acontece mesmo do homem ter esse discurso. Só que quando ele vai vivenciar esse discurso, às vezes ele não está pronto para bancar isso. Porque o cara tem que ser muito macho, entre aspas. Muito homem, é verdade, é verdade. Né? Por quê? Para lidar com o sucesso da mulher. Exatamente, porque antes bastava ele ser provedor financeiro. E aí o dinheiro tem poder, ele exercia aquele poder em cima sobre a mulher. Sobre a mulher. E fazia a dominação. Agora, não. Porque se for por conta do dinheiro, ela fala: obrigada, amigo. Até a próxima. Ou até nunca mais. Certo? Então, ele tem que prover outras coisas que são muito mais difíceis de prover do que o dinheiro. Ele tem que prover coisas, né, que são mais sutis, que é do âmbito das emoções, do companheirismo. Do respeito, né? Entende? Justamente, né? É um cara que sabe aplaudir, né? Olha o que eu escutei de um paquera uma vez, que eu nunca vou esquecer, que isso foi um trauma para mim, né? Que eu fiquei horrorizada. Eu trabalho com as Misses do Estado, já tem mais de 10 anos, e eu ia ser jurada num evento. E conversando, uma paquerinha e tal, eu falei: você não quer me acompanhar ao evento e tudo? Uhum. Aí eu falei: olha, eu vou ficar na mesa de jurados, depois dali a gente sai normalmente, né? Aí ele falou: eu não sou de carregar bolsa de mulher. Você acredita que Sério? eu escutei isso? Eu fiquei horrorizada, né? Eu falei: gente, como que pode? Quer dizer, a minha pretensão não era essa, né? Tudo bem que naquele momento eu seria, né? De certa maneira, mais importante, né? Mas era um momento ali, eu não fui ali para gerar aquele, eu quero impressionar ele porque eu tô fazendo isso, entendeu? E olha a visão que ele teve daquele momento, né? Infelizmente, né? Você vê, a pessoa, né, ela
tem uma síndrome, né, de cachorro vira-lata. Até de inferioridade, Não é? justamente. Exatamente. E o que você acha com a questão... Você vê muita gente pensando na opção de realmente ficar solteiro? Não. Não? Não, eu vejo assim que as pessoas sim querem muito um companheiro, uma companheira, mas eu acho que não estão encontrando qual que é assim, o meio termo para entender que não dá para ter aquilo que eu falei um pouquinho antes, não dá para ter tudo que uma vida de solteiro e de uma pessoa descompromissada te proporciona e a vida de casado. Então eles não estão conseguindo encontrar, sabe, como caminhar ali nesse meio termo. Então, acho que as pessoas estão perdidas nisso, mas eu não acho, não, que a maior parte das pessoas querem ficar solteiras, pelo contrário. E é interessante porque eu pesquiso muito a respeito e eu fiquei sempre muito intrigada, falando assim, por que as pessoas têm tanta necessidade de se relacionar amorosamente? Porque é um assunto que prevalece. Que prevalece é verdade. Tudo quanto é lugar, não importa qual a sua classe social, não exatamente, é cultura. Nada. É verdade. Né? Qualquer lugar do mundo, as pessoas procuram muito se relacionar. E aí eu pensava, não, deve ser uma questão cultural, né? Que as pessoas têm essa exigência e tal. E aí eu fui assistir uma série que chama Amor no Espectro. Já assistiu? Não, olha, interessante. Maravilhosa. E é como se fosse um reality show que eles fazem com pessoas no espectro autista. E assim, o quanto eles querem e buscam um relacionamento, gente. Ai, meu Deus, que bonitinho. Muito lindo, sabe? É maravilhoso. Então você fala, isso vai muito além do que a cultura. E você vê a pureza, né? Dessa condição, né? Então, eu comecei a perceber que não é só cultural. Isso está da essência, né? Da essência do ser humano. Da essência, né? É verdade. Você acredita hoje que existe essa questão da intolerância em relação ao término dos casamentos? Assim, não tá bom para mim. Você acha que aumentou isso? Porque antigamente nossos avós, gostando ou não, ficavam casados aí, né? Hoje porque eu percebo que assim, a pessoa, não tá bom, vou embora. Não é? Você já me contou que nos consultórios hoje você vê pessoas lutando pelas relações, né? Uhum. Mas como que você vê a faixa etária de pessoas que procuram você para poder tentar salvar o casamento, normalmente está associada a que idade? Ou você acha que essa questão do rompimento está associado mais à juventude, à inexperiência? Tá, eu atendo de tudo, né? Não tenho assim, nossa, eu tenho mais pessoas mais maduras, mas normalmente o casamento fica mais desgastado com muitos anos, né? Então, acho que mais por conta disso, mas não por conta da idade especificamente. Agora, sim, sinceramente, Dani, é outra coisa que também talvez seja um pouco polêmica, porque eu falo, graças a Deus, que as pessoas estão decidindo não querer estar. Sabe por quê? Infelizes, né? Porque, assim, é como você começou Não é um falando. fracasso. Você falou isso no início, né? É um fechamento de ciclo. Exatamente. E, às vezes, o ciclo, ele é curto. Não precisa ser o resto da vida, não. Por quê? É verdade. Sabe? As pessoas são agradecidas pelo que viveram juntos. Sim, né? Tiveram um momento feliz, né? Respeitam aquilo e entenderam que, não, olha, o nosso ciclo deu, a gente não está mais contribuindo um com o outro. Sim. Então vamos seguir as nossas vidas de uma forma grata e respeitosa? Por que não? Por que não? Que história é essa que você tem que viver o resto da vida junto? Você tem que escolher uma profissão, viver o resto da vida naquela profissão. Gente, agora então, né, depois desse... a gente tem que se reinventar, né? Totalmente. Eu concordo também. Né? Eu concordo. Até porque nós não somos. Se nós formos a mesma pessoa de 20 anos atrás... Que evolução que nós tivemos? E se vocês não tiveram um compasso de evolução juntos, vai chegar num momento que realmente... o distanciamento vai acontecer. Fica grande e não tem jeito, sabe? Então, eu não vejo problema nenhum nisso, muito pelo contrário. Eu acho que é muito saudável. Acredito, sim, que tem essa geração mais jovem está um pouco mais intolerante ao desconforto, né? Então, eu acho que isso é um dado que a gente poderia, às vezes, aqui refletir, mas não pela questão do término em si,
sabe? Acho que Entendi. o término em si é importante que as pessoas possam, sim, dizer adeus, mas procurar dizer esse adeus, como eu te falei, de uma forma respeitosa, Uma maneira com menos gratidão, frustrante, né? menos, né? Justamente. Mas aí tem aqui uma série de coisas, né? Porque a gente acha que o outro é nossa posse, É verdade. A gente né? vê isso muito, É. né? Então, existem várias questões aí. Mas que é muito acabam- mais com relação a você do que com relação ao outro, né? Exato. É verdade. Então, assim, isso é uma forma, é uma coisa tão profunda que quem tiver coragem de enfrentar e encarar vai soltando as amarras e vai ficando tão mais livre, mais leve. Eu falo, todo mundo não procura ser feliz? E para mim, felicidade é você colecionar o maior número de momentos felizes na sua vida. Porque não tem 100% de só Não, felicidade. A vida é dual. Até porque não existiria tristeza, né? Porque tem que ter, para ter a luz, tem que ter a A escuridão. sombra, exato. Olha, gente, eu queria falar também, porque essa mulher faz uma coisa muito interessante que eu tenho maior curiosidade de fazer, que é a questão da hipnose, né? Ela comentou comigo e tudo, eu quero ir lá no consultório dela, mas não vai dar tempo. A gente volta. Nós vamos marcar um outro episódio. Eu sabia que ia ser maravilhoso, né? A sua simpatia, o seu conhecimento e a sua empatia pelos seus pacientes. Eu falo que a gente tem que colocar muito amor naquilo que a gente faz, né? Com certeza. Porque as pessoas estão levando a sua dor, né? E você tem a ferramenta para aquela dificuldade. Eu vejo isso no meu consultório. Eu chego e abraço o meu cliente como um todo. Sim, né? sim. E eu acho que isso faz uma grande diferença nas amizades, né? Nos relacionamentos sociais. Se você não enxergar o outro dessa maneira, nada vai para frente, Exatamente. né? Val, beijo, Obrigada. viu? Muito obrigada. Eu que Uma alegria ter agradeço. você aqui. E nós vamos marcar mais um episódio. Com certeza, será um prazer para mim. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Ai, que bom.